de vocês. Provérbios 4, de 11 a 12. Provérbios 4, de 11... Oi, Angelina. Bom dia, Helena. Sejam bem-vindas. Di, seja bem-vinda. Provérbios 4, de 11 a 12. Fala, eu te ensinarei no caminho da sabedoria, te guiarei pelas veredas da retidão. Quando caminhares, não tropeçará. Quando correres, não cairás. Tem um versículo que normalmente é lido em aniversários. Eu nunca vi ninguém ler em outra ocasião, assim, em um evento. Sempre quando é lido esse versículo, sempre o evento é um aniversário. E é o Salmo 90, versículo 12. É um salmo que ele é atribuído a Moisés. Ele diz assim, ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, é uma oração de Moisés. Ele diz, olha, ensina-nos a contar, Pai, os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, na visão de Moisés, quando nós somos ensinados por Deus, quando Deus nos ensina a contar os dias, Ele nos ensina a aproveitar os dias que nós temos, a não desperdiçar em vão nosso tempo. Hoje em dia diz que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Eu coloco a saúde, né? A saúde e o tempo, né? São bens preciosos, que se desperdiçados, não tem como a gente tomar de volta. Se você desperdiça a sua saúde, é dali para frente, você vai sofrer as consequências desse prejuízo que você desperdiçou. Se você desperdiça o tempo, também é algo precioso que não dá para voltar atrás, não dá para reaver o tempo perdido. Já era, já passou, vamos para frente, seguindo. Então Moisés fala, ensina-nos a contar. No Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar. Deus, não deixa a gente desperdiçar os nossos dias, o nosso tempo, nos ensina. Em Provérbios 11, de 11 a 12, fala, eu te ensinarei o caminho da sabedoria, te guiarei pelas veredas da retidão, e quando caminhares, não tropeçarás, e quando correres, não cairás. Várias vezes aparece essa expressão na Bíblia, correr, caminhar, né? Correr e caminhar. Paulo falava, corro para o meu propósito, para o meu alvo. Lá em Isaías 40, 31, fala, olha, os que esperam no Senhor vão correr, não vão se cansar, vão caminhar e não vão se cansar, vão correr e não vão ficar fatigados. Lurdinha, minha parceirinha de academia, corre aqui, ela é corredora, gente. Eu já falei que eu falo sempre que ela saiu já do nível amador e já tá no profissional, né? Se tá correndo mais de 10K sempre, fez 21 há pouco tempo, então não é mais amadora, né? Eu que sou amadora. Então eu falo, olha, você precisa de estratégias, Lurdinha. Não dá pra já ir correndo assim, precisa de estratégias. Ela já sabe como fazer 10 quilômetros, ela já sabe o que fazer, mas precisa de estratégias. Estratégias para manter a saúde do corpo, das articulações. Eu sempre tô falando pra Lurdinha, você tem aí, a sua idade é mais de 60, mas a sua cabecinha tem 20 anos ainda, mas a carcaça já tá. Então precisa de estratégia. Se você vê, a Lurdinha tá cada vez melhor na corrida, mas é alguém que também busca estratégia. Tem até um professor agora, o Roger, está ensinando, né, Lurdinha? Então, o conhecimento sem a sabedoria, ele não tem função nenhuma. Então, nós queremos, Moisés falou, eu preciso aprender a não desperdiçar meu tempo. Para isso, para não desperdiçar o tempo, ele sabia quem é que podia dar para ele a sabedoria. O conhecimento é a habilidade de você adquirir conhecimento, acumular conhecimento. Mas a sabedoria é aquilo que te dá estratégia para aplicar o que você sabe. Se você não tiver ali uma sabedoria, e quem é a sabedoria? Deus é a própria sabedoria, Ele é a fonte da nossa sabedoria. E estar conectado, ligado a Ele, a presença dEle, nós não vamos desperdiçar nada na nossa vida. Tem momentos que você precisa caminhar.
Não dá para você sair correndo e tomando decisões impulsivas, fazendo o que você está aqui na tua cabeça, você sabe. Você precisa ter sabedoria, precisa ter estratégias. Toda vez que tinha guerra na Bíblia, toda vez que tinha alguma coisa que o povo de Deus precisava conquistar, toda vez tinha uma estratégia. Tinha uma estratégia. Deus sempre teve uma estratégia para o seu povo. Por quê? Para não gastar energia à toa. E aqui em Isaías 31 fala assim, os que esperam no Senhor. Se você espera dele a sabedoria e o direcionamento para as suas decisões, você não vai cansar se você precisar caminhar, não vai ficar fatigado se você precisar correr. Nós precisamos de tudo, nós precisamos de estratégia, nós precisamos de ensinamento, nós precisamos de conhecimento. E Deus enviou o Espírito Santo para nos dar equilíbrio, para nos dar domínio próprio. Lá em Gálatas 5, de 22 a 23, fala que o Espírito Santo, ele nos dá o domínio próprio. Em cada momento da nossa vida, ele está presente para derramar esse fruto do Espírito na nossa vida. Esse fruto do Espírito é a evidência visível da presença e da ação de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos nos conectar todos os dias com o Espírito Santo e falar o que eu tenho que fazer hoje, como eu vou fazer isso, como eu vou realizar isso, porque o conhecimento, às vezes você tem o conhecimento, você sabe o que você tem que fazer, já tem aquele conhecimento, mas o conhecimento é você saber o que é e saber como, mas a sabedoria, ela te mostra quando e te mostra por quê. Eu amo quebra-cabeças, amo, é um jogo que eu sou assim apaixonada e eu disputo comigo mesma a velocidade de preencher ali um quebra-cabeças. Meu sonho era montar em casa, só que quebra-cabeça, se você for montar um quebra-cabeça em casa, é difícil porque se você não termina, ninguém pode mexer, então não pode tirar daquele lugar. E eu sou alguém que não gosta de ver nada em cima da mesa, se eu gosto tudo limpinho, tudo no lugar. Então, para mim, me estressa se tiver um quebra-cabeça. Mas eu tenho um quebra-cabeça no celular. E eu tenho conhecimento de como montar um quebra-cabeça. Mas se eu tiver uma estratégia, eu termino mais rápido o meu quebra-cabeça. Mas se eu for colocando... Primeiro eu monto as bordas. Eu já sei que se montar as bordas, eu vou montar mais rápido o quebra-cabeça. E aí, se eu for colocando as peças aleatoriamente, de acordo com... Eu já sei como é que monta, mas se eu for colocar sem pensar, sem olhar, sem estratégia, eu vou desperdiçar meu tempo. Eu vou gastar mais tempo na montagem daquele quebra-cabeça do que normal. O que eu tenho que olhar? Eu tenho que parar, respirar, olhar para cada desenho da peça. E aí eu vou demorar um pouco mais, mas eu vou errar menos. Então, o que Deus quer dar para você é um caminho seguro, com estratégias para você resolver. Mas nós ficamos agitados, às vezes ficamos exaustos porque não paramos para buscar a sabedoria em Deus. Nós não paramos para orar. A gente já sabe que Deus sabe tudo. A gente já sabe, Deus sabe tudo. Mas nós ficamos agitados. A gente sabe que Deus está no controle, a gente sabe que Deus está no controle. Mas por que você está tão cansado? Por que você está tão exausto? Porque você está sem estratégia nenhuma. Você está levando a sua vida de acordo com o que você sente. E a Bíblia diz, lá em Efésios 4,14, fala: não sejais como um menino agitado de um lado para o outro, sendo levado por qualquer vento de doutrina. Aqui está falando sobre doutrina, sobre fé, mas é sobre qualquer coisa na nossa vida. Se nós ficarmos como crianças imaturas, que já sabemos que Deus é poderoso, sabemos que Deus pode ter o controle de tudo, sabemos que Deus sabe todas as coisas, mas nós ficamos agitados de um lado para o outro, agindo de acordo com o que a gente sente. A criança, ela está o tempo todo mudando de brincadeira, você já percebeu? Ela fica ali naquela brincadeira enquanto ela está construindo a brincadeira. Quando chega a hora dela desfrutar, ela vai montar outra brincadeira, ela vai começar uma outra brincadeira. Porque ela se diverte no processo da montagem da brincadeira. Ela não desfruta quando a brincadeira está pronta. Porque ela está sempre montando, sempre fazendo. Sabe, Deus quer que você desfrute do caminho, do processo.
Deixa que Ele te dê estratégia para que você não gaste energia à toa, para que você não desperdice a sua energia à toa. Por isso, Moisés lá no Salmo 92, ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, porque nós queremos alcançar a sabedoria. Porque a sabedoria, ela te dá estratégia para você viver na vida. E a sabedoria, ela é encontrada disponível no Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo para dar descanso, para nos ajudar para tornar o nosso caminho leve. Mas tem sido pesado porque a gente tem feito tudo de acordo com a nossa força e com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Você está indo firme, certinho no caminho, mas doeu, você para. Ficou difícil, você para. Sabe? E o Espírito Santo vai dar para você a constância, a perseverança de continuar. Se está difícil, não precisa correr. É hora de caminhar, de dar passos mais lentos, porque você vai aguentar o difícil aos poucos e quando você atravessar esse momento difícil, você pode correr. Então, os que esperam no Senhor, os que buscam nele a sabedoria, não vai viver correndo agitado de um lado para o outro, buscando sensações, buscando emoções, vai perseverar, porque a fé que Deus faz ser gerada através do conhecimento, da sabedoria, nos ensina como falar, nos ensina como fazer. Talvez você esteja numa situação na sua vida onde você não tem ideia do que fazer, você está com coisas na mão, conhecimento, você está com tanto conhecimento, você ficou sabendo de muitas coisas, tem um conhecimento na sua mão, só que você não tem ideia do que fazer com ele. Enquanto você não for na fonte da sabedoria, você vai fazer coisas que vão te tirar fora do resultado final que Deus já tem preparado para a sua história. Então, não demore para ir para a presença de Deus e falar assim: me ensina a contar os meus dias, me ensina a não desperdiçar nada, me dê sabedoria. E Deus está dizendo: eu vou te dar, eu vou te ensinar. E você fugir desse processo que você está agora, porque está doendo, você parar porque está doendo, não vai resolver seu problema, porque você já tem todo o conhecimento do problema, não é para você parar, é para você continuar. Só que ao invés de correr, é hora de caminhar. Não é hora de correr, é hora de dar um passo de cada vez, um dia de cada vez. Vamos, vai chegar o momento em que você vai correr e ninguém vai parar você. A Nelly está dizendo como dói. Então, o momento de dor não é um momento de paralisia, de ficar imóvel, de fugir, de voltar atrás. É momento de prosseguir. Só que não é momento de você correr, de tomar decisões precipitadas. É momento de você orar e chegar diante de Deus, como Moisés falou: me ensina. Me ensina. E Deus manda dizer para você: eu te ensinarei. Vou te ensinar o caminho da sabedoria. Vou te guiar pelas veredas da retidão. Quando você caminhar, não tropeçará. Quando você correr, você não vai cair. Deus tem estratégia para você sair deste lugar. Deus tem estratégia. E assim como eu disse para vocês, eu amo montar quebra-cabeças. Se eu não parar, respirar e não analisar cada pedra ali, eu não vou saber por que está aquele desenho daquele jeito que vai encaixar ali. Não é porque tem a mesma cor que vai poder encaixar naquele lugar. Precisa de estratégia, eu preciso parar e pensar. Mas se eu ficar parada sem movimentar peças, eu não vou terminar de montar meu quebra-cabeça. Aqui, esses versículos, esses textos falam que você vai correr, não vai cansar, não vai tropeçar, vai caminhar, não vai se machucar. E se machucar, cair, não vai ficar caído. A Bíblia fala que se você cair, você vai levantar. Então, tem momentos que você precisa correr, tem momentos que você precisa caminhar. Mas quando às vezes a gente está enfrentando algo muito difícil, a gente quer ficar livre logo disso, a gente quer resolver logo isso. E tudo é um processo, tudo exige estratégia. Se você não buscar a sabedoria que Deus tem disponível para você,
Você vai querer sair logo dessa situação e vai tomar decisões que não eram para você tomar. Você vai cair, você vai se machucar. Então, ore e espere pelo Senhor. Enquanto você espera, você não tem ideia do que fazer com a sua vida, abençoe outras pessoas, ajude outras pessoas, ore por outras pessoas e fique atento à voz de Deus. Deus está soprando, Deus está falando. Então, para que você não desperdice seu tempo, para que você não jogue fora o tempo precioso que Ele tem dado para você, fique atento aos sinais. Deus sempre está falando. E às vezes Deus está falando para você gastar mais tempo na presença dEle, porque Ele tem sabedoria para dar para você. Você já tem conhecimento de todo problema, você já sabe, mas você não sabe quando agir, você não sabe o porquê que você está passando por tudo isso. E às vezes a gente questiona, mas por que Deus? Por que Deus? A gente não sabe. Ele sabe. E Ele vai revelar para você quando e vai revelar para você e o porquê das coisas. Então, a Ele que conhece todo o nosso caminho, a nossa história, Ele sabe o nosso passado, presente e futuro. Ele já esteve lá na frente. Sabe? A minha vida deu uma mudança da água para o vinho. Mudou tudo na minha vida. Tudo que eu achei que era seguro, que era certo na minha vida, de repente eu fiquei sem nada, praticamente nada, sem chão. E eu fiquei assim com um vazio muito grande na minha vida e bateu mesmo o desespero. O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu já estava há tantos anos acostumada a viver dessa forma. Mas sabe, o caminho que Deus tem para nós é um caminho muito seguro. E quando a gente vai para a presença dele e dizer, Deus, eu não sei o que fazer. Eu tenho consciência de que eu estou com esse problema muito grave, mas eu não quero gastar energia à toa. E Jesus manda dizer para você, vinde a mim, todos vós que estão cansados, que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Através da pessoa do Espírito Santo, Deus tem fruto do Espírito para derramar sobre você, para dar para você alegria, paz, bondade, misericórdia, longanimidade, benignidade e o principal, domínio próprio, para que você não tome decisões precipitadas e vá pelo caminho, pela vereda segura que Deus já tem para você. Claro que quando algo nos machuca, algo nos fere, a gente quer imediatamente ficar livre disso, livre daquilo. Mas não adianta só você fugir da circunstância, fugir dos problemas, ou ficar paralisado aí, sem saber o que fazer, apático. Deus quer que você reaja e que você vá para a presença dele, porque eu te ensinarei o caminho da sabedoria, te guiarei pelas veredas da retidão. Quando você caminhar, não tropeçará. Quando você correr, você não vai cair, porque eu tenho estratégia para você ir por este caminho. É um caminho doloroso, mas é um caminho seguro. Não fuja, persevere, continue na minha presença. Eu disse para vocês aqui em uma live, eu estava passando por um sofrimento tão grande que eu cheguei para Deus e falei, até quando, Senhor? Quando eu falei assim, até quando, Deus me lembrou que Ele já tinha me tirado daquele lugar, eu que não tinha percebido. Eu tinha até esquecido. Então, às vezes, Deus nos tira de lugares onde nos aprisionam, onde nos sufocam, e você tá tão acostumado a ficar escravizado naquele lugar que você não percebeu que você já está livre, que você pode correr agora. Então, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei quanto de conhecimento que você tem da sua situação. Não fique como criança, agitado de um lado para o outro, sendo movido pelo que você sente. Porque a mesma motivação que te leva a ir para um lado é a mesma motivação que vai te levar para ir para um outro lado. E isso é cansativo. Isso é desperdício de tempo, é desperdício de anos, de vida. Se você quer aproveitar cada dia da sua vida, vá para a presença de Deus, porque Ele tem estratégia, Ele tem sabedoria para dar para você. Isaías 40, 31, para terminar essa live. Os que esperam no Senhor.
Se você está esperando que as pessoas venham até você te ajudar, você está esperando que alguém vai aí na sua casa e te tire daí, te arranque desse lugar, que haja por você, isso não vai acontecer, tá bom? Não vai. Ninguém vai te salvar, tá bom? Não vai. Não fique esperando as pessoas te salvar, alguém salvar você, porque não vai. Você tem que sair desse lugar sozinho, sozinha. Eu falo de pessoas. Porque, na verdade, você está olhando para o seu Criador. Foi Ele que te criou. Ele não jogou você nessa situação e te deixou órfão. Ele está pronto para derramar sabedoria e força para te levar para um caminho seguro. E nem sempre o caminho seguro que Deus tem para você é livre de conflitos, tá bom? Tem conflitos, tem batalha, mas persevere, tirando os olhos da circunstância e das pessoas. A gente quer que alguém note, que alguém perceba e nos ajude. Não, olhe para o seu autor e consumador da sua fé. Porque você vai correr quando precisar correr, mas vai caminhar quando precisar caminhar. Não vai ficar caminhando quando precisa correr e correndo quando você precisa caminhar. Você vai ter equilíbrio. Esse equilíbrio único que pode dar para você é o Espírito Santo de Deus. E disso você precisa verbalizar, conversar e falar com o Espírito Santo e ler a palavra de Deus para que o seu coração seja enchido de uma fé tão grande, que você perceba que você tem disponível um poder tão grande, que foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. É o poder que está disponível para tirar e arrancar você dessa situação. O deserto é para você passar por ele, não é para você morar nele. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, receba nessa manhã o Espírito Santo de Deus, a presença dele te dando fruto do Espírito, para que você tenha equilíbrio e pare de gastar energia à toa. Então, em nome de Jesus, coloque agora a sua vida, o seu coração diante de Deus e coloque diante dele toda a sua petição, toda a sua angústia, toda a sua necessidade. E fale com o Espírito Santo de Deus. Fala, me ensina a contar os meus dias. Tá difícil, tá pesado, tá doendo. Eu preciso de ajuda. A Nelly tá dizendo aqui, eu preciso de ajuda. Se você quiser conversar comigo em box, Nelly, me chama em box. Podemos conversar. O deserto vai passar, viu, Nelly? Vai para a presença de Deus, que Ele está pronto e disponível para você. Estender a mão para você, para que você não desperdice nenhum dia da sua vida. Ele está pronto para derramar sabedoria sobre você. Coloca a mão no coração, eu vou orar para você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para a vida dos meus irmãos agora. Quantos aqui estão exaustos porque estão correndo de um lado para o outro, tentando solucionar os seus problemas, tentando resolver os seus problemas. Outros não estão correndo, mas estão cansados porque estão paralisados. Não conseguem nem se mover, nem se mexer. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor seja derramado agora nessa live, no coração dos meus irmãos. E ensine os meus irmãos a aproveitar cada dia de suas vidas. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Tire todo o peso do caminho dos meus irmãos, Pai. Dê estratégia, dê sabedoria, Pai. Mas não permita que meus irmãos fiquem agitados de um lado para o outro, perdendo energia, perdendo vida, perdendo saúde, perdendo dias preciosos. Não permita também que eles fiquem paralisados. Dê para eles domínio próprio, para saber quando caminhar e quando correr. Em nome de Jesus, derrama curas, Espírito Santo de Deus. Derrama cura sobre os teus filhos, sobre os meus irmãos, agora nesta manhã, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, derrame cura, Pai. Agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, toda enfermidade de alma, todo aprisionamento de emoções. Em nome de Jesus, todo o véu do entendimento seja rasgado e que o Espírito Santo entre em seu cérebro agora, no seu coração, nos seus pensamentos e te dê acesso à presença santa do Deus Pai, Deus triuno, Deus eterno, o único capaz de derramar cura e de te trazer entendimento e sabedoria em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.